E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. Não esqueça, se forem fazer compras na Mapcard, use o cupom RitualMaster5 e ajude esse humilde canalzinho, né? Vamos lá, rumo aos 4K. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. E algumas pessoas que pediram dicas de decks baratos, né? Pra começar. E como eu também estou começando no jogo, eu também estou procurando decks baratos, né? Porque apesar de eu gostar do competitivo, eu acredito que uma forma bem prática de você experimentar as possibilidades do jogo é você usando muitos decks diferentes, né? Então, às vezes você compra um deck baratinho, usa ele, se você não gostar, você revende, compra outro, enfim. Existem várias formas. E o Royal Base, né, que é o vídeo de hoje, é um deck bem interessante, relativamente barato. Eu, por exemplo, montei essa lista aqui com apenas R$150, né? Porque foi o set de Royal Base. Então eu acho que ele é um deck bem bacana de entrada e tem uma jogabilidade e uma mecânica bem interessante, beleza? Então se você já gostou da proposta do vídeo, não se esqueça, deixa o like, compartilha com amigos, comenta alguma coisa aí e, é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito. Beleza? Como eu sou novato no Digimon ainda, eu chamei um amigo meu, o Lidl, para falar um pouco sobre o deck e ele vai me ajudar em alguns momentos, né? Falando alguma coisa aí, beleza? Tanto na lore, na jogabilidade, na opinião dele. Mas vamos lá, né? Primeiro de tudo, tem que saber que Royal Base é um grupo que existe antes de Liberator e antes do card game, né? É só a gente pensar em uma colmeia, né? É a mesma ideia. Tem as operárias, tem a rainha, né? Enfim, os zangões. Essa é a ideia, né? Da Royal Base. E aí, com o Liberator, a gente tem Digimons novos, inclusive a rainha, que não tinha antes, né? Antigamente a gente tinha só a linha do Tiger Vespamon, né? Fambimon, Waspimon, Kenobimon e Tiger Vespamon. E aí com o Liberator a gente ganhou mais 3 Digimons, né? Mais um adulto, um perfeito em Ultimate, inclusive a abelha, que é a rainha, né? Twin Bimon, né? É basicamente isso, de Royal Base, né? É um grupo, não é exatamente algo específico do card game ou de Liberator, seria meio que o Royal Knight, né? O Seven Great Demon Lords, é um grupo da lore de Digimon, né? Eu acho que é um deck, falando mais do card game agora, né? Eu acho que o deck tem muito potencial, né? Principalmente porque é Liberator, né? Então, suporte eventualmente virá, tem um que é questão de tempo, mas além pelas traits dele, né? A gente tem Insectoid, que é uma trait que ganha suporte, né, de tempos em tempos. A gente tem Royal Base, né, é o arquétipo do deck em si. A gente tem Liberator, como eu acabei de falar. E também tem Exit Body, né? Todos são Exit Bodies naturais, por isso que não tem a contraparte de sim Exit Body, né? Pra quem não sabe, o anticorpo X, né, o Exit Body, é um anticorpo desenvolvido pelo Digimons pra sobreviver a um plano do Yggdrasil, né? Enfim, só pra resumir. E aí alguns Digimons desenvolvem esse anticorpo. No caso, tem, por exemplo, Greymon X. Aí Greymon X é com um anticorpo. E tem Digimons que tem esse anticorpo naturalmente, né? Porque são Digimons que não tem o X no nome, né? Então, os Royal Base, por exemplo, são Digimons assim, né? A gente tem o Alphamon também e outros que tem essa característica, né? São portadores naturais do anticorpo X. E aí, com essas 4 traits, né? Tem Cyborg também, mas acho que é relevante pro deck. Mas com essas 4 traits, o deck fica com um potencial absurdo de ganhar suporte. Então, a gente também tem a BT22, né? Com suporte que vai vir de Cyber Sleuth, né? Do jogo aí, que o pessoal elogia muito, um dos melhores jogos da franquia. E tem uma personagem chamada Faye, que ela usa um Tiger Vespamon, o parceiro dela é um Tiger Vespamon. E aí, saindo uma carta dela, provavelmente vai ser suporte pro Tiger Vespamon ou Royal Base, né? E aí vai ser uma carta que se considerar a usar no deck. Além disso, como tem suporte, né, principalmente de Exit Body e Insectoid, a gente tem cartas que são boas também, né? A gente tem os Tamers de Chronicle, né? Acho que é o Yuta e o Doji, eu não sei o nome deles direito, mas tem os Tamers tem um Setter, que na ativação ele busca um Exit Body, ele revela e busca um Exit Body. E tem um Tamer que quando um Exit Body sai da Breeding pra área, você ganha memória e acaba a carta. Então, uns Tamers assim. Também tem acho que é Kokuamon X, né? Que é também anticorpo X. E on play ele busca um Insectoid ou um anticorpo X do deck, né? E também é uma carta boa a se pensar, né? É um deck legal, tá? Eu acho que, obviamente, atualmente não tem, né? Não é tão competitivo
competitivo assim, se a gente pensar no topo do competitivo, mas o deck que é competente, né? Eu gosto muito da mecânica dele, né? Porque a gente tem, ele encara a security como uma colmeia, né? A gente tem a rainha, né? Que é a ser protegida, e aí tem os efeitos no campo, né? Que seriam meio que campo de batalha, né? Das abelhas, e também a segurança, que seria a colmeia, né? Então acho que eles fizeram bem essa aliação temática, eu achei legal, e é basicamente isso, né? O deck tem potencial assim, né? E eu acho que também falta a experimentação, né? Porque como o deck não é tão bom assim, né? Assim, em termos de base mesmo, né? O deck se performou muito expressivamente, ainda mais no Japão, então a galera não experimenta muito com o deck, ainda mais porque em termos de inseto, o Telet Kabuterimon é um deck melhor, né? Mas aí falta essa vontade, essa experimentação pro deck, né? Claro que eu acho muito difícil que alguém, sei lá, saia de um buraco aí do mundo com a build revolucionária do deck, o deck vira tier 0 da noite pro dia, mas eu acho que ele é muito melhor do que o pessoal faz ele ser jogando, principalmente por esses tamers que eu falei, que são cartas muito fortes e eu não vejo o pessoal usar. É basicamente isso. Muito obrigado, líder. Você praticamente deu uma aula e, né, economizou o meu trabalho. Muito obrigado. Espero que você apareça aqui mais vezes, né? E como o líder falou, ele não é um deck de fato competitivo. Existem decks de inseto. Caso você goste de inseto, melhor jogar com ele, né? Mas como eu falei, ele é uma opção barata, até que viável, até que pra quem gosta. Eu, por exemplo, eu gosto muito de abelhas, então eu não tenho que decidir montar daqui aqui, né? Agora que o líder já falou da história, da jogabilidade, já deu alguns exemplos, da opinião dele, eu vou reclamar, porque para quem não me conhece, eu gosto muito de reclamar, principalmente das coisas que eu gosto, né? Então eu vou reclamar de Royal Base, porque Royal Base foi um deck que eu gostei bastante, né? Primeiramente a jogabilidade dele, né? Como o líder falou, é colocar cartas na sua segurança para enfatizar, né? Para fazer de conta que é a sua colmeia. Aqui seria a sua colmeia e aqui seria o campo de batalha, né? E aí os bichos ficam aqui virados para cima, se eu não me engano. Ele é o primeiro deck do jogo que tem a mecânica de colocar cartas viradas para cima na sua segurança, né? Então é bacana, ele inova aí. E aí, beleza. E o que isso significa? Bem, o deck vai usar algumas coisas aqui, como por exemplo, né? Nós temos o level 3, o level 4, o level 5 e o level 6. Beleza? Os levels 3 e 4, quando eles estiverem aqui virados para cima, eles vão dar mais 1000 de DP para os seus Royal Base. Os levels 6, todos os levels do deck até o momento, vão dar bloco. Todos os seus Royal Base ganham bloco. E os level 6 não vão fazer absolutamente nada. Beleza? Então, primeira coisa, você ganha alguns buffs enquanto eles estiverem aqui. Beleza? É isso que o deck faz. E aí nós temos o Tamer. Beleza? O Tamer, ele vai ganhar 1 de memória no começo do seu turno, se você tiver uma carta virada para cima aqui, e você também vai poder virar ele e evoluir um Digimon seu para um Digimon que estiver aqui, beleza? Então a jogabilidade do deck é esse, você vai colocar cartas aqui através de efeitos, né? E aí eles vão te dar alguns buffs e também conseguir usar principalmente o Tamer. O Tamer é o que faz a mecânica ter alguma utilidade real, né? Para você usar os bichos que estão aqui, por exemplo, para ganhar de memória e para evoluir ali. Só que ele, olha só, primeiro problema, o Tamer não diminui o custo. Então o bicho está aqui é só uma mera formalidade. Porque se o bicho estivesse na sua mão, ou seja, se você não tivesse colocado o bicho ali, daria no mesmo. Ele, na minha opinião, deveria diminuir o custo. Por que eu coloquei o bicho ali para depois evoluir ele ali? Era mais fácil ficar na minha mão, né? Então ele não faz uma coisa muito crucial. Você simplesmente, em vez de botar o bicho na sua mão, tá ali, né? Às vezes o bicho tá aqui porque você botou ele lá e não tem mais ele na mão, aí você troca. Aí você vai dentro ali. Tá. Uma outra coisa, né? Os buffs que eles te dão são muito simplórios. Dá mais 1000 de DP e dá bloco. Não é que seja ruim, mas eles podiam fazer mais coisas, né? Por exemplo, eles podiam dar mais 1000 de DP e bloco em um bicho só. Podiam dar Gemini, Reboot, Alliance. Existem muitas palavras-chave, né? Que eles poderiam dar pra você. Mais efeitos, mais condições. 1000 de DP só, pelo amor de Deus, né? Então você tem uma questão. O que o seu Tamer faz não é tão forte para te segurar sozinho. Os buffs que você ganha não são tão impactantes, né? E uma terceira coisa, você coloca a sua segurança virada para cima, né? Apesar de ser uma mecânica nova, interessante, que está começando a ser implementada no game, e eu vou falar mais uma vez, eu gosto quando eles renovam a mecânica, né? Agora temos lá a segurança ativando efeitos virados para cima enquanto eles estiverem lá. Pô, bacana! O problema, meu cara, é que quando você coloca a sua segurança virada para cima, você está dando informação para o seu oponente. Porque para quem não lembra, ou para quem não joga Digimon, né? E está começando a ver o canal,
Quando a sua segurança vai pra cima, não, quando a sua segurança em si, ela é desconhecida. Quando o oponente bate, ela vai com a sua segurança. Então, às vezes tem um Digimon mais forte que o dele, às vezes tem uma Option que vai te dar uma vantagem, às vezes tem um Temer, enfim. É uma incógnita, ele não sabe no que ele está batendo, então sempre vai ter aquele receio. No momento que você colocar a sua segurança vai pra cima, o cara sabe, pô, aqui tem um bicho de 12 mil DP, aqui tem um bicho de 8, aqui tem um bicho de 4, aqui tem um bicho de 1. Vou bater primeiro com o mais forte e assim sucessivamente, né? E se esse bicho estiver aqui, é assim, vou bater com o meu mais forte. Então você está dando, né, uma vantagem. E outra, eles não têm efeitos quando eles saem da segurança, o que pra mim não faz sentido. Eles deveriam ter feito aqui e quando o cara bate pra tirar ele daqui, né? Porque eles estão virados pra cima, eles estão aqui, eles não têm proteção. A colmeia deveria ser um lugar seguro pra eles, né? Mas não é de fato. Eles estão bem aqui, é até pior. Eu não entendi a proposta disso. A colmeia deveria ser um lugar seguro, deveria ter proteções pros bichos virados pra cima aqui, mas não. Ele simplesmente morre e acaba. E aí você perde seu buff. Ou seja, se você estiver aqui e o cara começar a bater, você perdeu, além de você perder a sua segurança, que é praticamente sua vida, você perdeu todos os buffs. E o deck ele não consegue recuperar segurança como um deck amarelo faria, né? Porque as cores do Digimon eles importam muito. Então eu falei pro pessoal, por que será que ele não é amarelo e preto, né? Que até combinaria, já que as abelhas são amarelo e preto. Que o verde é por causa dele ser inseto, que não faz sentido nenhum, já que a jogabilidade deles é de amarelo, é de mexer com a segurança. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Mas enfim, então a gente tem na prática uma mecânica inovadora que não, de fato, ajuda a você se sobressair. Só é interessante, é legal, eu coloquei um bicho de virar pra cima na minha segurança, poxa, que legal. Mas na prática é pífio, é uma coisa muito... nada a ver. O que esse bicho faz aqui? Eu ganho mais muito DP. Cara, que incrível, né? Não existem cartas muito fortes, cartas impactantes, uma escadinha muito forte para você fazer. Realmente, o bicho mais forte do deck é o Type Vespermon, né? Então, eu espero humildemente que o deck receba suporte, né? Eu vou trazer um duelo com o deck pra gente poder ver na prática ele jogando, né? Do Digimon não existe deck inútil, mas realmente ele precisa melhorar e melhorar muito. Eu acho que tem que sair um Temer que faça mais coisas aqui, principalmente diminuir o custo, porque evoluir daqui ou da mãe é uma coisa, né? Consiga colocar de forma mais prática Digimons aqui, sem eu perder minha segurança todas, e que eles façam coisas mais fortes enquanto estiverem aqui, a não ser da 1000 DP e block, né? Que é bem fraco isso, né? Mas enfim, esse foi o vídeo sobre Royal Base, e apesar de eu reclamar, eu gosto do deck, né? Pra quem não me conhece, eu reclamo quando eu gosto, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. E mais uma vez, obrigado ao Lidl. E até a próxima.